A paz do Senhor, povo de Deus. Eu quero aqui, hoje, dar continuidade a uma mensagem que eu comecei nesses dias sobre quando as árvores votaram. Essa é uma parábola que está lá no capítulo 9 da Bíblia, do livro de Juízes, do capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 15. E vou pedir que você leia ela com mais detalhes na sua casa. Mas essa parábola, essa metáfora, foi narrada por um moço chamado Jotão, um dos filhos sobreviventes de Gideão. Logo após a morte de Gideão, um dos filhos de Gideão, ilegítimos, bastardos, ele resolve matar todos os outros irmãos dele para se apossar da liderança deixada pelo seu pai de uma forma terrível e escusa. E Jotão foge, e quando ele foge, ele, ao retornar, ele resolve fazer uma reunião com os israelitas, e aí ele narra essa parábola, onde ele conta que um conselho de árvores resolveu procurar as árvores mais importantes, as árvores mais relevantes daquela floresta. A primeira que foi procurada foi a oliveira. O conselho de árvores foi procurar a oliveira. Versículo 9 diz: porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, iriam pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, iria pairar sobre as árvores? E aí o conselho continuou a procurar, foi até a videira, e a videira respondeu dizendo: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e os homens, e iria pairar sobre as árvores? Ou seja, todas essas árvores, ao serem procuradas por esse conselho, por esse conselho da floresta, e simplesmente disseram: olha, eu não posso, isso não é comigo, isso não é para mim. A oliveira diz assim: olha, eu não vou deixar o meu óleo, que unge reis e sacerdotes, que agrada o coração de Deus, e eu vou me envolver em política. Ora, isso tem muito a ver com essa falsa santidade, esse tabu que ainda reina dentro da igreja do Senhor, dentro da mentalidade de muito cristão, quando ele diz assim: olha, eu não quero saber de política, não me fale isso, né? Não me fale isso, como se o que acontece dentro da sociedade não vai nos afetar. O Senhor, falando através do profeta Jeremias, ele disse: olha, orai pela paz da cidade, porque na sua paz tereis paz. Ou seja, é na paz da cidade que nós vamos ter paz. Nós não estamos isentos de sofrermos aquilo que a cidade sofre: a violência, a maldade. Vocês viram recentemente aí, nessa história do confinamento, do lockdown, quantos estados da federação e prefeituras e municípios padeceram na mão de homens malignos, homens que se aproveitaram dessa situação para nos roubar, para oprimir, para deixar pessoas morrerem dentro das UTIs por conta, como uma forma de ganhar dinheiro. É coisa terrível, irmãos. Isso não pode, nós não podemos achar que isso não tem nada a ver com a gente. Você precisa deixar essa falsa santidade. O que nós devemos evitar é a política partidária dentro da igreja. É aquela coisa, aquele achincalhe, aquela disputa politiqueira de um irmão querendo derrubar um outro, de uma liderança impor um determinado candidato em detrimento dos outros. Ora, se é um corpo, se é uma igreja,
Deixe que os irmãos que são vocacionados possam ser úteis nas mãos de Deus. Mas muitas vezes o que acontece são colocadas pessoas que não dão frutos, passam 4 anos. Então o conselho de árvores foi procurar a videira deu a mesma resposta, a figueira também deu a mesma resposta. E aí o que acontece? Quando não existem pessoas de bem, vão aparecer os oportunistas. E aí nessa história aparece o espinheiro. E sabe o que o espinheiro diz? Ele disse: olha, venham refugiar na minha sombra. E você já viu, espinheiro não tem sombra. Primeira mentira. Espinheiro não tem sombra, espinheiro não dá sombra, né? Então, o que acontece? Quando os homens de bem, quando nós não atentamos para escolher pessoas de bem, os maus vão se multiplicar. E a palavra de Deus deixa bem claro isso, né? Que quando os ímpios se multiplicam, os malignos se multiplicam, o povo geme. É por isso que você vê hoje o Brasil gemendo, nosso país está gemendo, por conta de que tem se multiplicado os homens malignos nessa nação. E a responsabilidade é sua, como cristão, como eleitor. Uma outra coisa que eu vejo aqui relacionada ao espinheiro, que a planta, uma coisa interessante sobre o espinheiro, que a planta que tenta crescer ao lado do espinheiro será sufocada. Então o espinheiro é uma espécie de um ditador, não é? Daquela pessoa maligna que não deixa crescer, que não deixa prosperar os desígnios, as coisas boas que tem para a cidade. Ele sufoca, ele mata, ele destrói, né? E uma coisa que a gente precisa entender para que você possa plantar o espinheiro, para que você possa plantar qualquer planta, você tem que remover o espinheiro, porque o espinheiro, ele asfixia. Lá na parábola do semeador, o Senhor Jesus contou de uma semente que caiu entre os espinhais. E o que aconteceu? Aquele espinheiro sufocou, asfixiou aquela plantinha. É assim que acontece quando você coloca para reinar, para governar na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, alguém maligno, homens malignos, homens mentirosos, enganadores. Espinheiro não dá sombra, ele asfixia. E olha só o que o espinheiro diz aqui, olha: venha, refugiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Olha só o que o espinheiro faz. O espinheiro, ele produz incêndio, conflito. E quantos espinheiros hoje nós temos no poder da nossa nação? Deus, através dessa palavra, está nos dando uma orientação. Em quem você vai votar, você precisa se preocupar, você precisa estar atento, porque fazendo isso nós podemos estar colocando pessoas que vão tentar destruir a nossa liberdade cristã, a liberdade de ir e vir. Nós vamos ser uma futura Argentina se nós não tivermos cuidado, uma futura Bolívia, uma futura Venezuela, porque existe uma turma aí que eles querem de todas as maneiras, de todas as formas, asfixiar, matar o projeto chamado família, o projeto chamado educação cristã. Aliás, já arrancaram das escolas. Eles querem matar tudo aquilo que se chama Deus. E enquanto nós nos escusamos de fazer o nosso papel de ser sal da terra,
de influenciar essa política tão malfadada pela corrupção, pelo banditismo, nós vamos ser oprimidos por ela. Foi o que Mardoqueu disse a Esther: se tu te calares, se tu não fizeres nada, socorro e livramento virá de outra parte, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Então pense nessa palavra e peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque eu tenho certeza que Deus vai falar através disso. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Nós estamos numa campanha de oração dizendo: Senhor, livra-nos dos homens malignos. Isso é bíblico, nós temos que orar. Antes de tudo temos que orar. E a segunda parte nós temos que agir. Não adianta eu orar para Deus remover o esquerdismo do Brasil e eu votar em candidatos de esquerda. Pense nisso. Não vote em espinheiros. Eles vão asfixiar a nossa liberdade. Que Deus abençoe o nosso país.